para debater sobre o Google for Education e gestão pedagógica escolar com a Prof. Keila. Olá, Prof. Keila! Oi, Cris. Primeiramente agradecer o convite, né? Muito legal estar falando sobre essa questão da pedagogia, né? Trabalhando com os aplicativos da Google for Education com os estudantes. Isso aí! E a Prof. Keila, ela tem graduação na área de letras, português e inglês, né, Prof? Isso, trabalho então já desde 96, comecei a trabalhar então com educação infantil, trabalho com ensino fundamental, ensino médio e também trabalho com jovens e adultos no EJA. Isso, você leciona na escola Nelson Orostec, né? Isso. E no SESI EJA, né? SESI EJA, daqui isso, pelo sistema Fiesc. Né? Isso. Uhum. Então, nós, né, como eu trabalho já há muito tempo no sistema Fiesc, que é o SESI, Educação de Jovens e Adultos, então a gente já tem uma longa caminhada nessa questão de drives compartilhados, né? Fichas de frequência, então a gente utiliza muito. Mas em 2016, então, quando lançou-se o Movimento Santa Catarina pela Educação, nós tivemos uma capacitação, né, Google for Education, então envolvendo o sistema Fiesc, que era SESI e Senai, junto com o Estado, e a gente tinha algumas escolas que a gente chamava que o sistema tinha adotado, né? Então, conhecendo esses aplicativos, porque eu utilizava poucos, mas então a gente foi conhecendo como utilizar ele, né, enfatizar com a questão do conteúdo em sala de aula, as facilidades, e eu achei assim fantástico. Então, a partir daí, comecei a trabalhar bem mais, trabalhei na questão de gestão, né, escolar, na outra instituição que eu fazia parte da direção, e também em sala de aula. Então a gente utiliza isso para a vida com as fotos, né? Então desde 2016 então que eu despertei realmente para essa utilização desses aplicativos. Então, né, eu realmente sou uma pessoa privilegiada porque eu participo, então, dessas capacitações do Google for Education pela minha outra instituição, né, o Sistema Fiesc, então, ele acredita, ele trabalha com essas capacitações e faz com que a gente esteja, né, aplicando essas atividades. Então, o que nós trabalhamos? Gosto de trabalhar com o Google, que a gente faz as apresentações, né? Que os alunos antes ficavam restritos ao PowerPoint, aquele que um faz, depois compartilha com os outros. O aluno não veio na aula, eles não apresentam a atividade. Então, com o Google, né? Apresentações ali, eles trabalham compartilhadamente. Então, primeiro eles têm que ter um e-mail, Gmail, lógico. E aí um procura um vídeo, outro procura uma imagem, consegue estar organizando, né? Os documentos, então, quando eles utilizam ali para fazer uma produção de texto colaborativamente, consegue inserir os comentários, a gente consegue dar feedback para eles bem mais rápido, né? E o Google Formulários, então, antes a gente trabalhava muito na questão da gestão para fazer até os conselhos, né? Que a gente tinha lá todos os dados com forma de gráfico para os alunos. E recentemente voltei para a sala de aula no estado e a gente estou desenvolvendo com os estudantes ali então o Google Formulário, mas ele é aplicado como teste, né? Então os alunos fazem as provas virtuais ali, eles já têm o retorno, eles já sabem a nota que eles tiraram, onde eles erraram, e eu também, enquanto professora, não preciso ficar corrigindo, né, aquela calhamaço de provas que tem ali, fazendo médias, gerando impressões na escola, que a gente tem cotas reduzidas, né? Então, assim, eu trabalho com eles dessa forma. Então, eu gero, exige um planejamento bem maior, né, Cris? Porque eu tenho que formular o meu teste, então eu tenho que inserir as imagens, e a partir disso o meu aluno então vai respondendo. Muitas vezes eu deixo eles fazerem 2 a 2 para eles terem essa troca, essa pesquisa, né? Que o meu objetivo é que eles insiram essa tecnologia, que eles comecem a aprender também a trabalhar. Que você tenha um feedback instantâneo. Né? Ressalto aqui a importância do Google Formulários, porque no momento que você está aplicando ele, em seguida você já consegue observar as dificuldades que o aluno teve para entender algum conteúdo, né? Dependendo da pergunta, se a pergunta você percebe que lá 10 crianças
né, os adolescentes tiveram dificuldade, é porque você deve rever essa parte do conteúdo. Isso, que né? seria a minha recuperação paralela, eu já faço junto com eles ali. Exatamente, durante o feedback, né? Quanto à gestão pedagógica, Keila, queria que você falasse um pouco mais para nós, porque a Keila atuou durante um bom tempo na gestão escolar, né, da escola do SEDUP, né, e inclusive fui privilegiada por fazer parte de alguns momentos de planejamento dos grupos, né, e aí a Keila adotou o Google Drive naquele momento na escola, no SEDUP, né, teve aceitação dos professores, ela conseguiu conquistar professores. É isso que eu digo, quando a iniciativa sai da gestão escolar, já é 50% garantida de que vai dar certo, no mínimo, né, Keila? E aí ela levou essa inovação para o SEDUP. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais como era essa parte mesmo o que você conseguiu fazer enquanto gestão pedagógica dentro da escola. Então, né, no SEDUP são vários cursos, então eu tinha esse planejamento colaborativo com os coordenadores, porque muitas vezes eles conversavam com os alunos, mas eles não estavam o tempo todo lá no espaço, né? Então, como que a gente ia saber? Ia ligar para o coordenador o que aconteceu? Não. Então, a gente abria o Drive e sabia o que eles tinham combinado, ou se o aluno vinha até nós direção, a gente já dava esse retorno para eles também. Nós tínhamos um grupo muito bom de professores na questão do MEP, né, que era a tecnologia inserida. Então a gente também tem que estudar e inovar. Se tu está falando com professores que dominam a tecnologia, você, enquanto gestão pedagógica, você tem que dar ferramentas para ajudar, né? Então nós tínhamos ali também todo o nosso planejamento colaborativo, os projetos que a gente criava ali onde todos podiam estar tendo essa sugestões, né? Tá legal, não tá? E outra, assim, que as professoras que cuidavam desde a chamada dos alunos. Então, elas tinham, assim, por iniciativa delas, aí não minha, Keila, o que tu acha? Vamos colocar ali, dando o retorno pro professor. A Cris não veio na aula, né? Então, qual foi o motivo? Então, assim, a partir do meu incentivo, elas também começaram a ousar. Então, era um mecanismo de comunicação, né? Apresentamos também num planejamento dos gestores, então eu digo assim, eu fico orgulhosa que nós do SEDUP, nós tínhamos o Drive compartilhado antes mesmo da sede adotar isso com as escolas, né? No começo não é fácil, a gente tem rejeição, porque nem todos conseguem fazer, agora eu salvo, agora eu não salvo, tenho que fechar a pasta. Mas depois que a gente aprende a trabalhar, que as pessoas estão acostumadas, a gente não fica mais sem, né? Até o Drive pessoal, né? Quando a gente armazena fotos, documentos, os nossos planejamentos. Então, assim, essa questão do Drive, ele não é uma questão só para pedagogia, para gestão, para nós enquanto professores, para educação. Ele é para nós também enquanto a nossa vida social. É isso aí. Então, a gente sabe que o Google Drive, né, que as ferramentas do Google for Education são eficientes na área da educação. Certo? Certo. Qual ferramenta você utiliza o Google Drive? Você organiza os teus documentos e a tua vida dentro do Google Drive. Aliás, professor, você que está nos assistindo, você que é educador e que nunca provou, você não precisa fazer grandes cursos para conseguir se organizar nas nuvens, como a gente chama, né? Você acessa o seu Gmail e ali no canto superior direito tem os aplicativos da Google. Você acessa a Google Drive. Ali você vai em novo pasta, você cria suas pastas, coloca os seus documentos ali dentro. Você consegue criar novo documento, novo formulários, nova planilha. Nova planilha que a gente utiliza muito, né, na escola, na educação. Inclusive a Secretaria de Estado da Educação adotou aqui em Santa Catarina planilhas Google para levantamento, para tabela direto, né?
E aí também nós temos lá o Forms, né? Que você vai criando os seus documentos já dentro do Google Drive, você não precisa criar fora e depois trazer, mas há essa possibilidade também, né? Também. E outro aplicativo que a gente usa muito com os adolescentes é a questão do Google Fotos, né? Então, a gente, nas atividades ali, por exemplo, essa semana, nós fizemos trabalho com receitas em inglês lá no Nelson Orostec. Então, são muitas fotos, porque quando eles se entusiasmam, as fotos, né? Então, a partir dali, a gente não precisa baixar um outro aplicativo para fazer a colagem, para fazer os vídeos. Então, eles vão colaborando com o professor. Não, professor, deixa que eu faço. Então, a gente organiza e depois fica mais fácil para a postagem. Fica mais fácil para a nossa organização também, né? Outra atividade que a gente utiliza também dentro ali, não só do Drive, mas do Education, a questão dos Hangouts, que é muito utilizado. Tu tá ali no teu e-mail, precisa conversar com a Cris, aí tu já chama a Cris ali no teu Hangout, conversa com ela online, não precisa ficar aquela questão, manda um e-mail, espera a Cris estar online, responder. Então assim, você vai mexendo, a gente diz assim que não pode ter medo de fuçar nos quadradinhos ali quando a gente envolve a questão, né, dos aplicativos da Google ali. Está para ser usado, então a gente tem que se desafiar sim, porque tu vai num curso, eles te ensinam o mínimo. Aí ali você vai ter que ver qual é o teu objetivo para aquela aula e estar então estudando, né? A gente tem que também sair do nosso quadrado, né, Cris? E estudar bastante, porque ele também ele é fácil, mas a gente tem que saber também utilizar. É isso aí. Então, o poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias, mas na nossa mente. Na nossa mente, na nossa vontade. E é esse o recadinho que a gente vai deixar hoje, né, Keila?